dia, meus queridos, quase no final do dia. Vamos para mais uma aula de matemática. Estamos no final da apostila 5. Falta só mais 2 aulinhas para acabar a apostila 5. Então, hoje nós vamos para a aula 105 e mais para frente, nas próximas aulas, eu vou mandar para vocês a nossa prova do segundo trimestre em um link com todas as respostas e resoluções para vocês conferirem o que vocês fizeram. Joia? Bora para a aula? Bom dia, turma! Olha, é o seguinte, a aula de hoje, que é a aula 105, a gente vai trabalhar com equações do segundo grau, soma e produto, mas de uma maneira diferente. Daria até para fazer pela maneira comum que eu ensinei até agora, por Bhaskar e por soma e produto. Mas a aula pede para que seja feito de outro jeito. A aula é um pouco complicada hoje, então tenham paciência que a gente vai superar essa, ok? Então, no primeiro exercício, ele fala o seguinte, ó. Considerar as equações a seguir na variável x, veja que as variáveis são x, sendo que x1 e x2 são as raízes dessas equações, calcular 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, sem calcular as raízes. O que ele quer? Ele não quer que você encontre as raízes aqui. Daria para encontrar as raízes, substituí-las aqui e fazer a adição dessa expressãozinha aqui de duas frações. Só que ele não quer, ele quer que você faça 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 sem achar as raízes. Então, nós vamos ter que desenvolver uma fórmula a partir disso daqui. Então, eu vou fazer aqui do lado e depois eu volto no exercício A. O bom é que ao desenvolver essa fórmula, eu vou usar a mesma fórmula para o B e para o C do número 1, tá? Então, eu vou pegar isso daqui e vou continuar. Veja que eu tenho uma adição de duas frações. E quando eu tenho uma adição de duas frações, eu tenho que olhar os denominadores. Nesse caso, é x1 e x2. Seriam dois números diferentes, porque são raízes diferentes. Então, eu vou ter que fazer o MMC de x1 e x2. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó, x1 e x2, vou fazer o MMC aqui. Quem vai ser o número que divide o x1? O próprio x1. Então, x1 dividido por x1 dá 1. E o x2 não dá, eu vou repetir. Agora, quem divide o x2? O próprio x2. Eu não sei se ele é um número primo ou não, então vai ser ele mesmo. x2 dividido por x2 vai dar 1. Aí, a multiplicação vai ficar x1 vezes x2. O meu MMC é x1 vezes x2. Então, eu vou continuar aqui, ó. E vou pôr, ó, x1 vezes x2. Lembra que quando eu tenho MMC, eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Então, eu vou pegar o x1 e x2, vou dividir por x1. Dividindo por x1, o x1 anula o x1. Sobra quem? Sobra o x2. É isso aqui, ó. O x1 anula o x1, sobra o x2. O x2 vezes 1 dá x2. Então, x2. Eu vou pôr o sinal de mais. Agora, eu vou fazer com a próxima fração. x1, x2 vezes x2, ó, tampe o x2, vai sobrar o x1. E x1 vezes o 1 dá o próprio x1. Olhem agora, ó. Eu tenho, não são raízes? x1 e x2 são raízes. Aqui eu tenho a soma das raízes e aqui eu tenho a multiplicação das raízes, o produto. A gente já descobriu a fórmula da soma das raízes. Não é menos b sobre a? A gente viu na aula passada. Então, eu vou substituir a soma das raízes por menos b sobre a. E vou substituir a multiplicação das raízes, que é o produto, por c sobre a. Eu não acabei aqui. Então, veja que eu tenho uma fração dividindo outra fração. Eu vou fazer arcão e arquinho. O que é esse arcão e arquinho? É a multiplicação. Então, eu vou fazer b vezes a, dá BA, menos com mais, menos BA ou menos AB, tanto faz. A vezes C, CA ou AC, também tanto faz. Veja que eu consigo
cortar esse A com esse A e sobrou quem? Sobrou menos B sobre C. Nós descobrimos uma outra fórmula que vai calcular isso aqui, sem eu encontrar as raízes. Então, agora eu vou usar esta fórmula aqui, menos B sobre C, no exercício A, no B e no C. Então, no exercício A, ele vai ficar assim, ó. Menos B sobre C, vamos achar os coeficientes da equação. O coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O A é menos 1, o B é 5 e o C é menos 6. Vou substituir. Então, menos B sobre C vai ser menos 5 sobre menos 6. Não dá para dividir o 5 por 6, mas eu consigo resolver essa regra de sinal, menos com menos é mais. Eu encontro, então, o resultado de 5 sobre 6. Acabei aqui. Gente, esta fórmula aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, não é uma fórmula que eu preciso decorar. Esta fórmula representa esta conta aqui, ó, certo? Se aparecer uma outra tipo de expressão envolvendo as duas raízes, eu tenho que desenvolver de novo outra fórmula. Então, aqui, neste caso, é menos B sobre C, tá? Não precisa decorar essa fórmula porque ela é para este exercício. Vejam agora no exercício B e C do número 1 ainda. Eu vou continuar usando aquela fórmula que eu desenvolvi, que é menos B sobre C. Então, eu vou pôr aqui, nossa, menos B sobre C. E na letra C também eu vou usar a mesma fórmula, menos B sobre C. Lembrando que eu preciso encontrar os coeficientes da equação. Então, o coeficiente A, o B e o C dos dois, certo? Tanto do A quanto do C. No caso do B, o coeficiente A é 4, o B é 7 e o C é 12. E aqui é menos 5. No caso aqui é B, continua sendo B, veja que está acompanhando o X, e aqui é menos 1. Então, vamos substituir no primeiro exercício. Menos B sobre C. O B é 7. Com esse menos, ele vai ficar menos 7 sobre 12. Será que dá para simplificar menos 7 sobre 12? Não, porque o 7 é primo e o 12 não dá por 7. Mas eu consigo fazer a regra de sinal aqui, ó, menos com mais é menos, então a minha fração passa a ser negativa e eu termino aqui, certo? Continuando com a mesma fórmula, eu vou encontrar menos B sobre C. Quem é o B? O B é o próprio B. Então, só que aqui é positivo e aqui é negativo, mais com menos dá menos, eu continuo colocando o B. E o C é menos 1. Agora eu vou fazer a regra de sinal. Então, vai ficar menos com mais menos, vai ficar B sobre 1 e B dividido por 1 dá B. No exercício 2, já muda totalmente o estilo que a gente fez do 1. Ele fala assim, considerar as equações a seguir na variável x, veja que a minha variável é o x, sendo x1 e x2 as raízes da equação, calcular, olha agora, não é mais uma fração, é a primeira raiz elevada ao quadrado mais a segunda raiz elevada ao quadrado, mas sem calcular as raízes. Ficaria fácil se eu tivesse... pudesse resolver as raízes aqui por Bhaskara ou por soma e produto, substituiria aqui, levava as duas ao quadrado e somaria depois. Mas ele não quer que a gente faça isso. Se vocês quiserem fazer dessa maneira para ver se dá certo, pode fazer. Não tem necessidade de num dia de prova ou num dia de teste, vocês fazerem dessa maneira mais difícil, certo? Mas nós vamos fazer o que a apostila está pedindo. Então, eu vou pegar isso aqui e vou desenvolver a fórmula. Eu vou fazer aqui embaixo, certo? É um pouquinho longa, a apostila de vocês tem espaço, mas precisa apertar a letrinha. Então, veja, eu tenho x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa adição das duas raízes, eu vou levar as duas ao quadrado. x1 mais x2 ao quadrado. O que virou aqui? Virou o quadrado da soma. E quadrado da soma vira
trinômio. Então, eu vou fazer quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e quadrado do segundo. Eu estou transformando isso num quadrado da soma, não que ele era. Então, o segundo termo eu vou descontar. Eu já explico para vocês. Ó, quadrado do primeiro vai ficar x1 ao quadrado, que foi o que deu aqui, tá vendo? Agora, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o x1 vai dar 2x1, vezes o x2 vai dar 2x1, x2. Então, mais 2x1, x2. Esse termo aqui não existe aqui. Então, vocês estão entendendo? Eu vou ter que descontar ele. Calma, vamos terminar. x2 ao quadrado. Eu vou colocar x2 ao quadrado. Lembra que eu falei que esse termo não existe? Então, para isso aqui continuar sendo verdadeiro em relação a isso, eu vou descontar menos 2x1, x2, certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar estes dois aqui, que é a soma das minhas raízes. Então, eu vou fazer assim, ó, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, e o que sobrou eu vou copiar. Mais 2x1, x2, menos 2x1, x2. Eu não vou cortar os dois, senão eu volto aqui e não mudei nada. Neste caso aqui, ó, eu tenho um trinômio, estão vendo, ó? Primeiro, o segundo termo e o terceiro termo. Eu tenho um trinômio. Então, esse trinômio aqui, ele vai virar quadrado da soma. Só que vamos pensar e colocar ele em ordem primeiro. Em ordem, ele ficaria assim, ó. O primeiro, que é o quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui é um trinômio, ó. E o trinômio, ele vira quadrado da soma. Deixa eu continuar copiando 2x1, x2. Eu vou fazer aqui, ó. Então, o que é o quadrado da soma? É tirar a raiz do primeiro e do último termo. Então, a raiz de 1x ao quadrado é 1x. E a raiz de 1x ao quadrado também é 1x. Então, vai ficar x1 mais x2 quadrado da soma. Se sobrando quem? Sobrando menos 2x1, x2. Agora, veja, eu tenho a soma das raízes aqui, só que elevado ao quadrado, e aqui eu tenho o produto das raízes, só que multiplicado por 2. Eu vou substituir. Vai ficar como? Aqui, a soma não é menos b sobre a, só que agora é elevado ao quadrado. E aqui é o produto das raízes, então é menos 2 vezes c sobre a. Só substituir, certo? Então, agora eu vou fazer a multiplicação aqui e a multiplicação aqui. Na multiplicação aqui, ó, 2 multiplica por C e 1 multiplica por A, porque o de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Assim, ó, B elevado ao quadrado, vou fazer para cá agora, tá? Vai ficar vai ficar B ao quadrado sobre A ao quadrado, todo mundo ao quadrado. 2 vezes C vai ficar 2C, 1 vezes A vai ficar A. Vamos agora fazer o MMC do A ao quadrado e do A. Vou fazer aqui no cantinho. O MMC do A ao quadrado e do A é o próprio A, só que aqui tem 2, vai sobrar 1 e aqui dá 1. A de novo, aqui tem 1 e 1, já consegui dividir, e A vezes A é A ao quadrado. Então, eu vou trocar por A ao quadrado. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1, vezes B ao quadrado, B ao quadrado. A ao quadrado dividido por A vai dar A, vezes 2C vai dar menos 2AC, certo? Essa aqui é a nossa fórmula para resolver o exercício A, o exercício B e o exercício C da número 2. Então, eu vou voltar aqui em cima, vou fazer até de outra cor para não confundir vocês, e nós vamos resolver aqui. Vou copiar a fórmula, vai ficar B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, dividido por A ao quadrado. Então, agora, eu vou substituir. O
Quem é o A? Vamos achar os coeficientes da equação. O coeficiente A é o menos 2, o B é o 3 e o C é o 8. Então, vai ficar B ao quadrado, que no caso é 3 ao quadrado, menos 2 vezes o menos 2, vezes o C, que é o 8. E o A ao quadrado é menos 2 ao quadrado. Fazendo essa conta, 3 ao quadrado é 9, então eu vou pôr aqui, 9. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. Menos com menos, mais. Vai dar mais 32. E menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4, porque menos com menos é mais. Somando o 9 com o 32, eu encontro 41 sobre 4. Não dá para dividir o 41 por 4, nem para simplificar, então eu paro aqui. No exercício B e no C, eu vou usar esta fórmula aqui, que eu já desenvolvi aqui. Ficou meio confusa essa página, mas não tinha jeito, gente. Era a única maneira de eu conseguir explicar para vocês, tá? Mas não tenho muita preocupação com a maneira que foi feito isso. É só uma demonstração para poder resolver os exercícios de cima, tá bom? No exercício B e no exercício C, eu já adiantei, coloquei as duas fórmulas que a gente encontrou lá no exercício A e já coloquei aqui para a gente também poder resolver os coeficientes da equação. Então, no B, o coeficiente A é 6, o coeficiente B é menos 9 e o coeficiente C é 5. Então, agora eu vou substituir na fórmula que eu já coloquei aqui, e a gente descobre que menos 9 ao quadrado, que é o B, menos 2 vezes o A, que é 6, vezes o 5, o C, que é o 5. E o A ao quadrado é 6 elevado ao quadrado. 9 ao quadrado é 81, e menos 9 ao quadrado também é 81. Então, eu vou pôr 81, 2 vezes 6, 12, vezes 5, 60, menos 60. E 6 ao quadrado é 36. Observem que 81 menos 60, eu encontro 21 sobre 36. Eu consigo simplificar essa fração dividindo ela por 3 e simplificando ela por 3, eu vou encontrar que 21 por 3 dá 7 e 36 por 7 dá 12. Cheguei no final, certo? Agora nós vamos para o exercício C. Já coloquei também a fórmula aqui. Vamos achar o coeficiente da equação, menos 1, que é o A, menos B, que é o B, aqui temos uma letra no meio, e o C, que é 2. Vamos substituir. Quem que é o B? O B é o menos B, né? Então, eu vou pôr menos B ao quadrado, menos 2 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 2. Deixa eu aumentar o traço de fração aqui. E o A ao quadrado é o menos 1 ao quadrado. Bom, fazendo a conta, menos B elevado ao quadrado, eu só consigo deixar ele positivo, porque menos com menos é mais. Vai ser B ao quadrado, certo? E 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais 4. Menos 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, e menos com menos é mais. Vai dar 1. Veja que eu não consigo fazer mais nada aqui. Eu só consigo dividir essa turma por 1, porque qualquer coisa dividido por 1 dá ela mesma, então o resultado será B ao quadrado mais 4. Se eu soubesse o valor do B, eu conseguiria terminar a minha continha, mas como eu não sei, eu vou parar aqui, certo? Vamos para o exercício 3. Olha o exercício 3, é outro tipo de desenvolvimento de fórmula. Eu vou ler para vocês e a gente vai resolver juntos. Dada a equação do segundo grau, olha a equação aqui, ax² mais bx mais c igual a 0, com a, b, c reais, quer dizer, são números reais, e o a é diferente de 0, porque se ele for 0, ele deixa de ser uma equação do segundo grau. E o c também é diferente de 0, para que essa equação seja uma equação completa, certo? O delta é b² menos 4 vezes a vezes c é maior ou igual a 0. Significa, então, que tem duas raízes. Porque se ele é maior, o delta, ou igual a 0, ele tem duas raízes, e elas estão aqui.
O que ele quer? Escrever em termos de A, B, C as raízes reais. O que ele está pedindo? Desenvolva esta equação aqui, este módulo de x das duas raízes, né, da subtração das duas raízes, e encontre uma fórmula que calculasse isso caso eu tivesse valores para A, B, C. Nesse caso eu não tenho. Bom, vejam comigo, não são duas raízes? E para a gente encontrar as duas raízes, a gente não precisa do delta, não é? E a gente precisa também da fórmula das duas raízes, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. O que é esse mais ou menos? É que uma raiz é positiva e a outra é negativa. Então, eu tenho aqui que uma raiz eu faço pela conta positiva e a outra eu faço a subtração. Então, eu vou copiar elas. A segunda parte da fórmula, ó, menos b, não era mais ou menos raiz de delta? Eu vou pôr menos ou mais, vou pôr o mais raiz de delta dividido por 2a. Esse é um jeito de resolver uma raiz menos b menos raiz de delta dividido por 2a. É a única maneira de eu desenvolver isso, gente, porque eu não tenho valores, né? Eu sei que para encontrar as duas raízes eu preciso usar essa fórmula positiva e negativa, certo? Bom, veja que aqui eu tenho uma regra de sinal, ó. Menos com menos dá mais. Só que essa regra de sinal também faz regra de sinal com esse menos aqui. Então, eu vou copiar e vou resolver essa regra de sinal. Então, o primeiro eu copio do jeito que estava. Menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Menos com menos mais b. Menos com menos mais raiz de delta dividido por 2a. Jóia. O que dá para a gente fazer aqui agora? Se vocês observarem, eu tenho este b aqui negativo e este b aqui positivo. Um anula o outro. O que sobra? Sobrou delta e delta. Um delta mais um delta, eu tenho 2 deltas, não é? Então, eu tenho 2 raiz de delta dividido por 2a. Isso tudo dentro do módulo. Se for sair do módulo, ele sai positivo, não sai? Então, saiu do módulo, ele vai sair positivo. 2 raiz de delta sobre 2a. O que mais dá para eu fazer aqui? Dá para eu cortar este 2 com este 2. Sobrou quem? Raiz de delta sobre a. Então, a gente vai pôr raiz de delta sobre a. Quem é o delta? O delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu vou substituir. Então, vai ficar raiz de b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Sobre quem? Sobre a. Não tem conta, gente, porque a gente não tem valores para a, b, c, que são os coeficientes da equação. Então, o meu exercício finaliza-se aqui. Chatinho de fazer, mas tem fundamento. Vamos para o próximo. Último exercício da aula. Espero que vocês entendam, porque ele é um pouquinho mais complicado, mas nós vamos fazendo e eu não vou enrolar muito para explicar, tá bom? Então, veja que eu tenho duas frações aqui numa adição com denominadores diferentes. A gente sabe que o MMC de x2 e x1 é x2 vezes x1. Vou colocar aqui. x2 vezes x1. Aí, vocês sabem que eu tenho que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Tampem o x2. Não sobrou o x1? E x1 vezes x1 dá x1 ao quadrado. E x1 vezes 1 dá x1. Agora, tampem o x1. Sobrou o x2. x2 vezes x2 dá x2 ao quadrado. E x2 vezes 1 vai dar x1. Certo? Agora, vejam que eu tenho aqui uma raiz ao quadrado e a outra raiz ao quadrado. Eu vou juntar essas duas. Juntando, então, as duas, eu vou pôr aqui do lado, vai ficar assim, ó. x2, x1, x2 ao quadrado, x1 mais x2, os dois ao quadrado, e o que sobrou, que é o x1 mais os x2.
e embaixo o x2 vezes x1. Essa turminha aqui, a gente já desenvolveu no exercício 2. Se vocês olharem lá, vocês vão descobrir que a gente descobriu esta fórmula aqui, ó, b ao quadrado menos 2 vezes a vezes c sobre a ao quadrado. E essa turminha é a soma das raízes, que é menos b sobre a. Temos uma regra de sinal aqui, e aqui embaixo tem o produto das raízes, que é c sobre a. Agora eu vou fazer o MMC aqui e já resolver essa regra de sinal. A gente também já fez o MMC do a ao quadrado e a gente sabe que é a ao quadrado. Então, eu não vou fazer de novo. Esse com esse dá 1, dividido por ele, vezes a ao quadrado dividido por a ao quadrado dá 1, vezes b ao quadrado menos 2ac, vai dar tudo isso mesmo. b ao quadrado menos 2 vezes a vezes c. A ao quadrado vezes a vai dar, dividido por a, vai dar a. E vezes menos b vai dar ba ou ab. Mais com menos, menos. E eu copio c sobre a. Agora, veja que eu tenho aqui, ó, arcão e arquinho. Vamos multiplicar toda essa turma por a. Então, vai ficar ab ao quadrado menos 2a vezes a ao quadrado vezes c, e menos a vezes a, que dá a ao quadrado, b. E embaixo vai ficar a ao quadrado vezes c. Veja que eu tenho a em vários lugares aqui, ó. Eu tenho a neste termo, a neste termo e a neste termo. Então, e a também nesse termo. Só que esses três são ao quadrado e este não. Eu posso simplificar tudo isso aqui pelo menos uma vez tirando o a. Então, se eu tirar um a daqui, eu vou tirar um daqui e um daqui. O que me sobra? Sobra o b, quase que eu coloquei o a ao quadrado, menos 2, tirei 1, fica com a, c, menos, tirei 1 daqui, vai ficar ab sobre ac. Finalizamos o exercício. Se eu tivesse uma equação de segundo grau para resolver, eu substituiria aqui e eu acharia esta somatória das duas frações e raiz. Espero que vocês tenham entendido. Não se preocupem muito com esse exercício, é mais para conhecimento e raciocínio, tá bom? Beijos!